Glória a Deus, aleluia. Eu estou me sentindo tão fraquinho, irmão. Aleluia. Quem está se sentindo fraquinho? Aleluia. Eu não tenho vergonha de dizer que me sinto fraquinho. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, aleluia. E quando eu acho que eu estou fortão, aí é que eu estou fraco. Então nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus tem ministrado no nosso coração. E eu estava desejoso de falar exatamente isso. Eu estou me sentindo muito fraquinho, meus irmãos. Então nesta noite vamos clamar a Deus. Vamos entrar na sua presença confiado. Não no que eu faço, não no que eu posso fazer para Deus, mas confiado na sua palavra, que é rocha viva, aleluia. A sua palavra, ela é aquela potência que não há nada que possa destruir nem fazer voltar atrás. Mas na palavra que diz que o Senhor, Ele esqueceu de todas as nossas fraquezas. Ele é aquele que na nossa fraqueza revela o seu poder, porque nós dependemos dele. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, confiamos nos homens, confiamos no nosso recurso, na nossa inteligência, no nosso dinheiro, confiamos em tanta coisa, não há espaço para operação ou manifestação do poder de Deus. Mas quando diz, Senhor, eu sou fraquinho, mas apesar de ser fraquinho, eu tenho uma convicção plena no meu coração que o Senhor está comigo, aleluia. Então nós somos mais do que vencedores, aleluia. Quero convidar a igreja para ler primeira carta de Pedro, capítulo 1. E a presença do Senhor é gloriosa no nosso meio, aleluia. Desfruto da presença do Senhor. Capítulo 1, versículo 5. Que diz assim a palavra de Deus: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Meus amados, não sei se você já pensou nisso, mas Deus só trabalha com pedra. E aí eu posso dizer o seguinte, não sei se você pode dizer: eu sou uma pedra, aleluia. Eu sou uma pedra viva. O Senhor não trabalha com tijolos, Ele só trabalha com pedra. Quando nós vemos na palavra de Deus, diz que o Senhor Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. E aquela pedra que os edificadores rejeitaram era a principal. Aqui o Senhor, no versículo 3 aqui, o apóstolo Pedro, ele diz o quê? E chegando-vos para ele, pedra viva. Deus só trabalha com pedra, Ele não trabalha com tijolo. Nós vemos lá no Antigo Testamento, Jacó, quando dormiu com a cabeça escorada numa pedra, e quando o Senhor apareceu a ele, falou com ele, ele pegou aquela pedra e transformou nela numa coluna. Deus só trabalha com pedra. Aí ele diz assim: eu sou uma pedra, mas não é uma pedra qualquer, é uma pedra viva, aleluia. Porque nós entendemos pela palavra do Senhor que existe característica diferente. Mas por que é que Deus não constrói com tijolo e sim com pedra? Nós vemos no versículo que lemos que vós sois como pedras vivas, edificando um edifício ou uma casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você não pode querer edificar uma
casa espiritual com tijolo não dá certo. Aí eu vou explicar já já por que não pode dar certo. Casa espiritual só pode ser edificada com pedra. A primeira coisa que a gente identifica é que nós temos uma origem. Eu já falei aqui outras vezes a respeito, nós temos que botar na nossa cabeça, nós temos que voltar à origem. Porque quando nós voltamos à origem, nós deixamos para trás muitos conceitos e coisas erradas que tem no nossa mente, no nosso coração, aquilo que nos ensinaram, de olhar Deus como um Deus e nós como, como servos, como escravos, e olhar a Deus como o nosso Pai, e nós saímos dele, Ele é a nossa origem, Ele nos criou para Ele, para o louvor da sua glória, para se relacionar conosco, porque Deus é um Deus relacional. Deus não é aquele Deus que está lá num lugar altíssimo, eu não tenho acesso a Ele, isso é que a religião me ensinou. O catolicismo romano, por exemplo, ensina que nós não somos tão pecadores, eu não posso chegar até a Ele. Então vamos pedir a nossa mãe, vamos pedir a São Francisco, vamos pedir a alguém que está próximo dele, porque eu sou tão indigno, tão pecador, que eu não posso chegar diante do Altíssimo. É isso que nos ensinaram a vida inteira. Colocando o intermediário que não é o verdadeiro intermediário. Que só existe um mediador entre Deus e o homem, chamado Jesus Cristo, o homem. Então o que acontece? No entanto, Deus, Ele nos criou para termos relacionamento. O problema é que numa casa edificada de tijolo, aí nos ensinaram outra coisa. Por que não pode ser de tijolo? Nós não podemos, ou Deus não trabalha com uma casa edificada de tijolo. Exatamente porque o tijolo, ele tem uma característica. Ele tem uma forma. Você pega uma forma, põe o barro e ele já está prontinho. O tijolo está pronto. A pedra não. A pedra você tem que lapidar a pedra. Você vai na pedreira, você faz o engaste lá, corta ela, depois você tem que pegar uma ferramenta e lapidar ela para ficar no formato que você quiser. Ela não está pronta. E quando a Bíblia diz que nós somos como pedra viva, é isso, nós precisamos estar sendo lapidados. Nós não nascemos pronto, Deus não nos fez pronto. O tijolo é algo que você põe na forma, vem do termo formatação, você dá uma forma para aquilo e ele já está pronto. Mas Deus não trabalha com nada pronto. Não sei se os irmãos lembram, mas eu disse que Deus não é um Deus prático. Deus, Ele poderia ter nos criado já sabendo de tudo. Criar um alimento com todos os nutrientes que para nós nos alimentarmos, e estava tudo fácil demais, a nossa vida ficava muito fácil. No entanto, o Senhor criou uma multidão de fruta, carnes e não sei o que. Aí eu tenho que ser inteligente para comer a fruta certa, na hora certa, fazer a combinação das comidas para que eu tenha a nutrição correta. Enfim, Deus não criou nada pronto, tudo eu preciso desenvolver, aprender, ficar exercitado para que eu possa viver bem. Então, o tijolo tem essa característica, ele já é pronto, uma forma pronta. E eu digo, mas o que é que tem a ver isso, irmão, que você está falando desse negócio aí? É aquilo que nós falamos agora há pouco. A religião representa o tijolo, onde existe uma série de regras, de forma, de modelo, e está tudo pronto. E se você se enquadrar nessa forma, você está 10. Mas como o Senhor Jesus disse que aquele que recebe o Espírito Santo, nele se formará uma fonte que jorra para a vida eterna, onde todo dia a água é nova. Há sempre uma novidade. E nós não podemos olhar para a forma como sendo a minha salvação. Não, o Senhor tem para nós uma novidade de vida, onde eu preciso descobrir, avançar e crescer na graça, no conhecimento, na intimidade com Deus. E eu tenho que me permitir ser lapidado, porque eu sou uma pedra. Aleluia. Eu não quero ser um tijolo, onde eu estou satisfeito com a minha vida religiosa, eu estou satisfeito que eu cumpri as minhas obrigações eclesiásticas, não é?
Eu vim para a igreja todo domingo, toda quarta, no nosso caso, né? Eu participo dos cultos de oração, eu estou jejuando, eu dou o dízimo, eu faço tudo certinho, está show de bola. Minha vida, eu estou satisfeito. Porque quando nós relacionamos com Deus, consciente de que nós somos, é o que nós temos sempre falado, a questão da consciência aqui, vocês têm observado isso. Aí a nossa visão muda. Eu permito-me ser lapidado por Deus, porque, como a Bíblia diz, que os pensamentos de Deus são maiores que os meus, os projetos de Deus são maiores que os meus. Agora eu permito que o Senhor vá moldando a minha vida, moldando os meus pensamentos, a minha mente, como a Bíblia diz, que transformai-vos pela renovação, ou com a renovação do vosso entendimento. O entendimento de quem você é, o entendimento de quem é Deus para você, o entendimento do propósito, né, que o Senhor tem para nós. Babel, quando o rapaz tentou construir uma torre que chegasse até o céu, a intenção era boa. Façamos alguma coisa que esteja no nosso meio e aquilo seja um local onde nós possamos ter uma referência, para que nós não sejamos dispersos. Então tem um lugar onde nós nos reunimos para estar aqui, né? E isso é uma coisa muito bonita, muito importante, seríssimo, porque o Senhor valoriza a questão da relação. O Senhor criou o homem porque Ele queria ter um relacionamento com Ele. Por isso que é tão importante a reunião da igreja. É importante os irmãos estar juntos e valorizarem isso, porque é na reunião, é na comunhão, onde o Senhor libera a bênção. Aleluia. A minha vida pessoal com Deus é uma coisa, mas na comunhão há algo diferente. Os irmãos em união, em um só pensamento, no desejo de buscar o bem do outro, aí o Senhor ordena a bênção para sempre. Aleluia. Então o pessoal de Babel tinha uma intenção linda: nós estaremos juntos. Show de bola, muito bom, maravilhoso. O problema é que eles construíram uma torre, diga aí, de quê? De tijolo. Aí não dá certo, de tijolo não dá certo. Ele diz: façamos tijolos e queimemos bem e construamos uma torre que vá até o céu. Mas eu disse: de tijolo não dá certo, tem que ser de pedra. Aleluia. Porque a pedra, além de ter uma característica de algo resistente, né? Algo forte, algo que não se corrompe facilmente. Tem aí construções dos maias e construções grandiosas aí há 2.000, 3.000, 4.000 anos aí, está lá as pedrinhas do mesmo jeito. E foram feitas as construções e os caras lapidaram a pedra e colocaram uma sobre a outra, que não dá para botar nenhum papel. Mas ali teve que ser lapidado com cuidado, com habilidade, e elas estão lá durando para sempre. Já o tijolo não, ela se corrompe mais fácil, o tempo destrói mais fácil. De tijolo não dá certo, porque a visão principal é a questão da forma. Você é formatado, você fica engessado dentro de um formato, e aquilo desvia a sua visão, a minha visão, a visão do nosso coração daquilo que realmente importa. Essa é a questão principal. A construção de tijolo é uma formatação, onde você fica moldado naquele padrão. E o Senhor não é um Deus de padrão, o Senhor é um Deus de novidades. Aleluia. Todo dia Ele tem uma novidade para a minha vida, todo dia Ele tem uma novidade para a sua vida. E aí nós vamos sendo lapidados. Nós vamos sendo lapidados. O apóstolo diz: vós, como pedra viva, sois edificado. A minha casa só pode ser edificada se tiver um fundamento bom. E no caso tem que ser uma pedra, uma rocha. A Escritura nos adverte a respeito daquilo que é fundamental e que nós precisamos ter cuidado. Se nós edificarmos a nossa casa sobre a pedra, sobre a rocha. Tudo é pedra, irmão. Não sei se vocês já tinham observado isso.
até agora há pouco eu também não tinha observado dessa forma, mas o Senhor só trabalha com rocha, Ele gosta de rocha, de coisa dura, porque Ele gosta de lapidar. Glória a Deus. Eu sendo tão duro, tão ruim, tão cheio de coisa, não é assim? Aí Jesus diz: é você mesmo, eu vou cortando você, vou lapidando, até ficar aquela pedra perfeita. Glória a Deus. E nós estamos caminhando, edificando esta casa. Eu estou caminhando, edificando esta casa diante de Deus em Cristo Jesus. Qualquer coisa que possa desviar nossa mente do fundamento que o apóstolo diz que Deus me colocou como um sábio arquiteto, Ele me deu a graça de estabelecer os fundamentos. E o fundamento quem é? A rocha viva, Jesus Cristo, aleluia. E nós saímos dele. E agora nós estamos no mesmo propósito de trazer ao mundo, conhecer, fazer com que o mundo conheça a vontade do Pai. Fazer com que o mundo entenda que sem esse fundamento nós não iremos a lugar nenhum, nós seremos destruídos. Se a nossa casa for edificada somente de tijolos, de forma, de modelo, isso não faz sentido, vai ser destruída. Mas se nós tivermos consciência que nós somos edificados casas espirituais para uma coisa, para oferecer sacrifício que agrada a Deus. Olha só, mas espera aí, oferecer sacrifício, como assim? Sim, porque nós somos chamados de sacerdotes, onde nós, como sacerdotes, você sabe que a função do sacerdote é o quê? É oferecer sacrifício. Mas oferecer sacrifício por quem? Ele pode oferecer sacrifício por si mesmo, mas a missão maior do sacerdote é oferecer sacrifício pelos outros. Ou seja, ele coloca-se no lugar do outro, sentindo a dor do outro, não é? Sentindo a necessidade do outro, sentindo a carência do outro. Como nós falamos outro dia, o Senhor Jesus é o nosso exemplo maior, onde Ele morreu para dar a vida pelos seus irmãos, que somos nós. Então eu tenho que dizer: Senhor, eu me sinto muito fraquinho, aleluia. Mas eu sei que se o Senhor está comigo, isso é uma coisa que eu não negocio. Essa é uma coisa que eu não arredo. A minha fé ela é firme, apesar de eu me sentir impotente, incapaz, mas eu sei que eu sou uma rocha viva, aleluia. E o Senhor está me lapidando, e eu vou avançando, edificando para Deus a minha casa espiritual. E essa casa tem o objetivo de oferecer sacrifício. Ou seja, a casa, quando fala de casa, vocês entendam como sendo o templo de Jerusalém é chamado da casa do Senhor, a casa de Deus, a casa onde Deus habita, a casa onde Deus está, onde ali pode ser oferecido sacrifício para o povo. É o lugar onde Deus habita, é um lugar de referência. Então, se nós dissermos assim: eu sou um lugar de referência. Ei, que responsabilidade, mas que privilégio, hein? Você é casa viva, espiritual, para oferecer sacrifício agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Isso vai além da nossa compreensão, o poder que isso é. E aí nós, pensando nisso, nós já vamos nos preocupar em construir casa de tijolo, irmão, pelo amor de Deus. Não é não? Casa de tijolo fica para trás. Nós temos que nos dedicar, nos ater, como é que fala? Colocar o nosso coração, trabalhar em cima daquilo que realmente vale a pena. Uma casa de pedra, aleluia. Uma casa de pedra, mas é uma pedra viva, que ela está se moldando, ela está se ajustando à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nós é o que interessa. Isso é o que importa. Se nós estamos buscando conhecer a vontade de Deus, mas como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Nós só conheceremos a vontade de Deus se nós nos sujeitarmos a Ele.
A Bíblia diz lá que quando nós nos sujeitamos a Deus, como é que nós nos sujeitamos? É quando eu coloco a minha vida, toda a minha vida, as minhas enfermidades, o meu marido, a minha esposa, os meus negócios, a minha vida, está tudo na mão dele. Eu descanso o meu coração. É quando nós colocamos nessa condição, aí nós começamos a entender a vontade de Deus. Nós começamos a compreender a vontade de Deus. A Bíblia diz lá que quando nós nos sujeitamos a Deus, aí nós conheceremos a altura, a largura e o comprimento e uma outra coisa, a profundidade. No mundo físico nós conhecemos 3 elementos que definem o mundo físico, que é a largura, a altura e o comprimento. É o chamado 3D, né? 3 dimensões. Você vê uma imagem 3D num vídeo, é uma coisa tremenda, né? Eu estou vendo o nosso irmão, nossa irmã, uma imagem 3D, que eu estou vendo a altura, a largura, o comprimento, estou vendo em 3 dimensões. Mas aí a Bíblia diz que aquele que se sujeita a Deus, aquele que procura conhecer a vontade de Deus, aí ele tem uma 4ª dimensão, que isso é a profundidade. Essa profundidade não se refere a uma medida física, tipo a profundidade do poço. Não é isso. É a questão da intimidade, do relacionamento, de entender qual é o sentimento do outro. Tem pessoas que a gente é tão chegado com ele que só olhar para ele você já sabe o que ele está pensando, não é assim? Vocês já experimentaram isso? Pessoas que você se relaciona assim, que você, quando ela olha para você, você já sabe o que ela está pensando. Eu já tive isso. Eu tive uma experiência linda, tremenda, que eu vou abrir um parênteses para contar, que uma vez eu senti exatamente o pensamento de Jesus, o que o coração de Jesus estava sentindo. Oh, glória, nunca mais senti isso. Entende? Uma vez o Senhor me permitiu isso. Eu, no meu coração, eu me levantei e disse: é isso que Jesus está pensando. É isso que ele está sentindo. É uma coisa tremenda. Então é uma questão de relacionamento. Agora não é porque eu sou bonzinho, não. É porque ele quis se revelar e já foi. Então o que acontece? A profundidade só se consegue através de intimidade, de relacionamento, ou se o Senhor quiser revelar. O Senhor revela a quem Ele quiser. Agora uma coisa é certa. O Senhor se revela até para os ímpios. Você acredita nisso? Se revela e com força, viu? Constantemente o Senhor está se revelando para as pessoas que não querem saber de Deus. Ele está se revelando. Ele é que não quer saber. Mas Deus está se revelando. Deus se revela em sonho, como revelou-se a Nabucodonosor, como se revelou a outros reinos, falando na Bíblia, né? Se revelou para próprio Jerusalém, que eles não quiseram saber de Jesus, que quarta-feira nós vamos falar sobre isso, as notícias do céu, né? O que acontece, mas eles ficaram com o coração fechado e não quiseram. Ouvem, mas não entendem. Veem, mas não compreendem, nem uma coisa assim. Eles não entendem porque eles estão com o coração fechado. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, aí Ele não nos revela só a largura, nem a altura, nem o comprimento, mas também a profundidade. Quando nós entendemos isso, e aí nós vamos nos preocupar com algo que realmente vale a pena, aleluia, e não com picuinha, e não com forma, não com tijolo. Eu quero coisas que valem a pena. A profundidade é algo que determina, ou não dá para dimensionar onde é que podemos chegar. O Senhor é quem pode determinar a medida que Ele quer se revelar a mim, ou que eu possa sentir ou conhecer a sua vontade. Mas essa é a vontade de Deus. Uma coisa é certa, essa é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ele diz assim, ó, irmão, capítulo 14, capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala a respeito da reunião, não é? Versículo 14, ele diz assim, versículo 26, ele diz: irmão, que fazeis, irmão, quando vos ajuntais?
Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para o quê? Para a edificação. Todo o objetivo nosso é sempre para a edificação do outro. Porque se nós não nos preocuparmos com a edificação do outro, sou apenas eu. Então aí seria assim, uma reunião de eus, né? Uma reunião de eus era um coletivo de eus, né? Assim. Mas nós não podemos pensar dessa forma. Nós temos que entender que o eu, para ser bom e verdadeiro, tem que começar em nós. Em nós, aí sim, faz mais sentido. Dizem que no alfabeto, na conjunção de verbo hebraico lá, o eu não tem o singular da primeira pessoa, eu, né? Mas o eu começa em nós. Porque quando o eu começa em nós, aí faz todo sentido. Quando o eu é apenas eu vou ficar sozinho na vida. Que coisa triste. Mas quando o eu começa em nós, aí sim, aí nós começamos a crescer. Aleluia. Então não é um coletivo de eus, e sim uma comunidade de nós. Nós somos. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada, o próprio Deus dizendo o quê? Façamos. Isso é nós. O homem, conforme a nossa, nós de novo, semelhança. Aí a gente diz assim, eu fiz, eu faço, né? Cresceu muito com a minha, foi eu. Aí você vai ficar sozinho mesmo, não é? Mas aí fica um coletivo de eu. Alguém diz assim, se alguém valoriza tanto o eu, a igreja se torna uma rave, né? Uma rave é uma reunião onde as pessoas se reúnem para dançar, né? Então, aquela turma se reúne, glória a Deus. E para se divertir, cada um, né? Se divertindo, cada um se sentindo bem, é aquela forma, é uma rave, uma reunião, uma festa para se reunir, para a minha satisfação pessoal. Mas aí a igreja, o nosso pensamento, na ideia de que somos rochas vivas, permitindo nos moldar, nos aperfeiçoar, ser edificado uma casa espiritual, porque nós temos a consciência de que somos uma comunidade de nós e não um coletivo de eus. Não é assim? O eu é independente, o nós é a inclusão de todos, né? Todos nós. Irmão, quando eu falo assim, eu fico imaginando assim que a pessoa pensa assim, poxa, esse irmão está falando coisa assim, que isso não acontece, isso não é verdade, não é assim? Como é que isso vai acontecer? Isso é uma utopia, não é possível, porque eu vi isso, vi aquilo. Mas começa a olhar as coisas assim. Mas esse é o nosso objetivo, o Senhor está nos lapidando, aleluia. Eu posso não ser perfeito, e com certeza não sou, e eu tenho certeza que eu não vou atingir isso, mas como nós temos falado, uma coisa eu faço, deixo as coisas para trás, e vou avançando, aleluia, e vou avançando. Isso é que importa. Então nós poderíamos dizer agora, todos vocês poderiam dizer assim, eu sou uma rocha viva, aleluia. Uma rocha viva, porque Deus não trabalha com tijolo, irmão. Eu sou uma pedra, eu quero que Deus trabalhe comigo. Eu quero que Deus me modele, me lapide. O tijolo já está prontinho, não dá resultado nenhum, né? Eu quero dar resultado, aleluia. Eu quero dar um resultado, uma pedra que vai viver para todo sempre, glória a Deus. Eu sou uma pedra viva, aleluia. E uma pedra que é capaz de destruir as forças do mal, porque o Senhor foi quem me fez, Ele me lapidou, Ele me exercitou, Ele utilizou-se de armas gloriosas, né? Que é a sua palavra nos deu ferramentas, e a gente vai usando essas ferramentas, o Senhor vai nos lapidando, nos dando a forma que Deus quer. Quem entendeu a palavra? Amém, Deus abençoe cada um. E aí nós vamos deixar, daqui a pouco a igreja está aqui um bocado de gigante, todos pedrados, né, assim? Né? Não é qualquer um que derruba não, porque eu sou uma rocha viva, aleluia. Eu sou lapidado por Deus e não existe nada que possa me derrubar. Isso só é possível mediante uma consciência de que eu
tem uma origem, que foi o Senhor que me chamou, e Ele é rocha, e eu sou rocha também. Glória a Deus, porque a sua palavra é quem nos afirma, e isso não é heresia não, irmão, isso não é conversa fiada não, isso é coisa séria. Isso é muito sério. Porque a gente fala assim, irmão, está falando umas histórias assim, meio estranhas, que eu nunca ouvi falar, umas pregações que eu nunca vi, né, assim. Mas, irmão, está na palavra. Vocês são como rocha viva, edificando uma casa espiritual para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, que o teu povo, nós possamos crescer. Que nós venhamos não seguir com a multidão, Pai. Com a multidão, com a casa construída com tijolos. Mas nós queremos, Senhor querido, construir uma casa edificada com pedras, aleluia. A pedra que o Senhor quer que nós sejamos, nós seremos, aleluia. E cada um de nós, numa comunidade de nós, e não num coletivo de eu, podemos dizer assim, nós estamos juntos, e juntos honraremos o nosso Senhor, juntos cumpriremos o nosso propósito como filho de Deus, juntos nós glorificaremos o Senhor e impactaremos muitos em nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite, por esta comunhão, por esta palavra que o Senhor liberou. E nesta noite, Senhor querido, na consciência de que somos fracos, seremos vencedores, aleluia, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.